Dia, Casas Dignas, sejam bem-vindos mais um dia ao nosso devocional, a nossa busca pelo Senhor, nosso momento de devoção ao nosso Senhor, um momento que nós tiramos, reservamos para buscar a presença do nosso Deus, para buscar a sua face, a sua direção para o nosso dia, a sua vontade, para dizer ao Senhor que nós aceitamos as suas misericórdias renovadas sobre nós, que nós desejamos nos alimentar dele, comer do seu pão. Eis-nos aqui novamente, né? Bom dia a Clarice, bom dia Lu, bom dia Dona Enides, Laurinelli e irmão Walter. Não posso esquecer. Bom dia a vocês. Que o Senhor mais uma vez nos conduza nesse dia, nessa manhã, nesse momento em que inclinamos a nossa alma, elevamos a nossa alma para buscar a sua face, para buscar afinar os nossos ouvidos, né? E ouvir a sua voz, ouvir a sua direção. E ouvindo aquilo que Ele tem a nos falar, que o nosso coração seja rápido em obedecer a sua voz. Bom dia, minha mãe, bom dia, Cidinha, bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós vamos ler e meditar nos Salmos 116 e 117. O 117 é o menor capítulo da Bíblia, né, com apenas 2 versículos. Então é tranquilo ele. Vamos lá. 116. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu criei, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. E o 117. Louvai ao Senhor, vós, todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos ao que a gente tem para extrair nessa manhã. Sabemos que os textos, tudo que está na Bíblia, é muito rico, muito mais do que o que a gente traz aqui, né? O Senhor é profundidade das riquezas e
E ele vai nos dando aos poucos, vai nos dando em parte, porque nós não aguentaríamos tudo de uma vez, né? Ele vai nos limpando também, ele vai purificando o nosso coração. À medida que nós nos aproximamos dele, permitimos isso, ele vai avançando, né, com aquilo que ele libera para nós. Bom dia, Nelma, bom dia, Sônia, bom dia, Maria Luísa, bom dia, Marbi, bem-vindas. Bom, então, o que é que veio, o que é que eu consegui receber nessa manhã do Salmo 116? Alguns pontos me chamaram a atenção. O primeiro é o versículo 1, que ele diz que ama ao Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Esses dois primeiros versículos me chamaram muito a atenção. Foi um do que eu fiquei meditando, né? Quando eu li mais cedo e anteriormente também, porque ele já inicia o salmo dizendo o motivo do seu amor por Deus. E ele fala que o motivo é que o Senhor ouviu as suas súplicas, ouviu o seu clamor, ouviu o seu lamento, ouviu quando ele clamou ao Senhor. Então isso me fez meditar, isso me fez pensar. Nós sabemos que um dos mandamentos é amar o Senhor com todo o nosso coração, de toda a nossa força, mente, entendimento, né? A gente sabe disso. E nós pensamos muitas vezes que é uma ordem, a gente sabe que deve amar. Mas quando ele diz que o amor dele ao Senhor teve uma causa, né? Teve um porquê, eu achei interessante, fiquei meditando nisso aqui, fiquei pensando, como é isso? Quais são esses tipos de amor que nós deveríamos ter? Por que ele demonstra que há uma causa ao afirmar que ama ao Senhor? Então, ao pensar nisso, percebi que não há diferença, não há paradoxo, digamos assim, no mandamento e na afirmação do salmista, de que ele ama o Senhor por quê? Por ter algum motivo para amar o Senhor. Essa ordem, né, esse mandamento, ele é iniciado como uma ordem. A gente falou sobre isso ontem, que a nossa caminhada inicia quando a gente diz que crê, teme a Deus e pratica os seus mandamentos. Então ela é iniciada como uma ordem. Mas aqui o salmista ele fala do sentimento de se perceber especial para o Senhor e a forma como ele percebeu que ele era especial e que ele pode mostrar também que ele se sentiu amado e, portanto, ele ama ao Senhor. É porque o Senhor ouviu a sua voz, é porque o Senhor ouviu as suas súplicas, porque ele se sentiu acolhido, ele se sentiu ouvido, ele se sentiu importante, ele sentiu que ele era importante, que Deus, o Todo-Poderoso, entendeu, né? E foi ao encontro dele, foi ao socorro dele. Então, isso fez a alma dele se apegar mais ao Senhor. Não difere do mandamento da gente amar o Senhor com força, entendimento e de todo o coração. Aqui inicia nesse salmista o de todo o coração. Muitas vezes esse amor ao Senhor inicia no entendimento, inicia na força. Eu preciso amar o Senhor, então vou me esforçar para amar. Mas nesse momento aqui, o salmista já entende esse amor que é produzido no coração, de saber que é especial, de fato, entender que o Senhor o ama. Bom dia, Norma. Saudade de tu, viu? Então,
Aí eu fiquei pensando, né, na questão do ouvir. É importante quando você se sente ouvido. Quando você se sente ouvido, a sensação é diferente, né? A sensação de você se sentir ouvido é algo que causa mesmo um efeito dentro de nós. Se alguém for um palestrante, se você for palestrar para um público, eu como professora, esse sentimento muitas vezes veio ao meu coração, de entrar numa sala de aula e você começar a falar, tem que procurar levar o seu conteúdo, dar a sua aula, mas o seu público não está interessado. Gente, como é ruim aquele sentimento de você estar ali na frente de um público falando e as pessoas estarem conversando umas com as outras, ou olhando o celular, ou lendo um livro, ou escrevendo em algum lugar. Essa sensação é muito ruim, é uma sensação de invisibilidade, né? A gente se sente invisível. Meu Deus, eu tô aqui falando, mas essas pessoas que deveriam estar me ouvindo, elas não estão nem aí com a minha presença. É como se você fosse de fato invisível. Então, é muito importante para o ser humano se perceber ouvido. É muito importante para o ser humano entender que ele foi ouvido. A maior parte dos problemas que acontece na nossa sociedade tem a ver com isso. Se vocês pararem para pensar, as brigas, as manifestações, tem a ver com isso. Você não se sente ouvido, a população não se sente ouvida, e aí ela vai procurar meios, né? Vai gritar mais alto, vai se manifestar, vai brigar, vai quebrar alguma coisa, por ela não se sentir ouvida. Quando você chega em algum ambiente, num banco, numa repartição pública, e você está tentando expressar o seu problema e a pessoa não ouve aquilo que você está tentando dizer, né? Você tá ali expondo o que está acontecendo e não há de fato um ouvir atentamente o que você quer dizer. Como isso gera, né? Nelma colocou aí a indiferença. Essa indiferença é terrível para o ser humano. Então, imagina a alegria do salmista quando ele diz: eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Isso é mais profundo do que a gente pode imaginar. É mais profundo do que você pode imaginar, né? Do que nós podemos imaginar. Ouvir a voz, saber que alguém ouviu a sua voz atentamente. Bom dia, Nélia. Ouviu atentamente a sua voz, que deu, né, crédito ao que você falou. E aí eu fiquei também pensando que o próprio Deus tem o mesmo sentimento. Existe, acho que, não sei se vocês conhecem, já leram um livro, né, que fala das 5 linguagens do amor. E nas 5 linguagens do amor, o autor vai falando que cada pessoa tem uma forma de expressar o amor. Cada pessoa tem uma forma de se sentir amada também. Ele precisa que o outro fale na sua linguagem para que ele se sinta amado. No caso do salmista, a gente pode entender que foi o tempo de qualidade, né? O fato de que Deus o ouviu. Mas o próprio Deus, ele também se sente amado quando nós o ouvimos. Por isso ele retribui dessa maneira, né? Ouvindo, ele sabe da importância que é isso. A gente vê vários textos, né, da palavra que fala sobre isso. Jesus tinha uma expressão, né? Tinha o em verdade, e também ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele falava sobre isso. Quem tem ouvidos, ouça. Um dos profetas, não me lembro qual, não sei se é Isaías, se me confirmem aí, fala: quem deu crédito
a nossa pregação? Quem deu ouvidos à nossa pregação? E a quem foi revelado, né, o braço forte do Senhor? Então, quando você é ouvido, quando você se percebe ouvido, entendido, e essa indiferença cai, como a gente colocou aí, então você se sente amado, você sabe que é importante, que alguém deu ouvidos a você, se deu ouvidos é porque essa pessoa te ama. Isso gera uma gratidão no seu coração. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu falei agora há pouco de você chegar numa repartição pública com um problema e tentar explicar para aquela pessoa qual é o seu problema, aquele atendente, qual é o seu problema, e a pessoa parecer que não entende, você sair dali sem resolver. A sensação de se sentir não entendido, não ouvido é muito ruim. Mas quando acontece o contrário, como é que nós ficamos, né? A gratidão que gera no nosso coração, a gente nunca esquece alguém que nos ouviu de verdade, que nos ouviu atentamente, que entendeu a nossa aflição, o nosso dilema e que procurou de algum modo resolver o nosso problema. Ainda que a pessoa não consiga, eu falo agora da pessoa humana mesmo, não consiga resolver aquele problema que a gente está apresentando para ela, mas só o fato dela ter nos ouvido gera uma gratidão em nossos corações, gera em nós algo que, uma afeição também, né? Essa pessoa se torna diferente de algum modo pra gente, mesmo que a gente não tenha um relacionamento, mas toda vez que a gente vê, a gente vai dizer, olha, essa pessoa me ouviu, essa pessoa me ouviu. Eu lembro de uma experiência que a gente teve há alguns anos atrás, quando minha mãe teve um problema respiratório, né? Que a gente não... Ela teve um problema respiratório e foi bem grave. Já estava comprometendo os pulmões e nós fomos em alguns médicos e nenhum daqueles médicos que nós fomos nos ouviram de forma atenta, né? Eles apenas jogaram o que eles achavam que eram, deram os medicamentos que eles achavam que deviam dar, mas eles não ouviram e examinaram com atenção. Mas teve um médico que nos ouviu de fato, que a examinou e que deu o diagnóstico correto. E graças a ele, né, graças à agilidade dele e à atenção que ele deu, a gente pode dizer, né, a pessoa humana que o Senhor usou, porque sabemos que foi o próprio Deus, né, que a livrou da morte, foi ele. Mas existiu alguém que ouviu, então é alguém que nós carregamos uma gratidão. Eu indico esse médico para qualquer pessoa que esteja passando por uma situação semelhante. Esses dias mesmo uma amiga fez um exame e diagnosticou uma mancha no pulmão. E a primeira coisa que eu falei para ela foi isso. Olha, procura o médico tal, porque ele, quando minha mãe estava assim, assado, ele nos ouviu. Ele, de fato, agiu e trouxe, né, o caminho para que aquele problema fosse resolvido. Então, quando alguém nos ouve, de fato, nós entendemos o amor. E com Deus também é assim. Com Deus também é dessa maneira. Ele deseja ser ouvido por nós. Ele deseja perceber que, de fato, nós demos atenção ao seu Espírito Santo. Muitas vezes Deus ele fala de várias maneiras. Ele fala de várias maneiras. Ele pode falar pela sua palavra, quando a gente está lendo a palavra. Ele pode falar com o seu Espírito Santo, né? O sussurro, aquela voz mansa do Espírito Santo. Mas o Senhor também pode falar como um trovão, como o som de muitas águas. Mas o importante mesmo é que a gente tenha ouvidos para ouvir. E tendo ouvidos para ouvir, pratiquemos aquilo que a gente ouviu. Por que Abraão foi o pai da fé?
O que aconteceu de tão extraordinário na vida de Abraão para ele ser considerado o pai da fé? Não foi nada do que Abraão fez, né, na sequência da sua vida, mas o fato dele ter ouvido aquela voz que disse a ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele deu crédito à pregação, né? E a ele foi revelado o braço forte do Senhor, com um pedido, uma ordem tão inusitada, tão sem muito sentido, mas ele ouviu, ele atendeu, ele sabia que aquela voz era diferente. Então, veja, da nossa parte e da parte de Deus, ele nos ouve para mostrar que é importante ser ouvido, e o Deus nos ouvir gera em nós esse apego a Ele, esse amor a Ele, né? Esse entender que é possível invocá-lo, porque Ele é um Deus que ouve e responde. É isso que o salmista fala nos 2 primeiros versículos. Ele ouviu a minha voz, ele se inclinou seus ouvidos para mim, e é por isso que eu vou invocá-lo enquanto eu viver, porque eu sei que ele responde, porque eu sei que ele está atento, porque eu sei que ele não tem ouvidos surdos. Ontem nós falamos da diferença de Deus e dos ídolos. Os ídolos têm os ouvidos visíveis, mas não escutam nada. Mas o Senhor que está no céu e que não tem uma forma definida, ele ouve e ele responde. Ele ouve e ele se atenta e ele nos livra, né? Tira-nos das nossas dores. O Senhor faz. Ainda que a forma dele nos tirar, limpar as nossas lágrimas, fortalecer os nossos pés, seja diferente da esperada por nós. Muitas vezes estamos passando por alguma situação de dor e o desejo do nosso coração é a visão que vem a gente, se fosse dessa maneira, eu estaria melhor. Mas o Senhor nos ajuda a enfrentar todo o processo, nos ajuda a enfrentar toda aquela situação e vai nos dando, à medida que a gente vai clamando a Ele, vai nos dando, né, a força, o equilíbrio, a maturidade, a direção que é necessária para viver cada situação. E ele fala sobre isso, né? Ele vai discorrendo, a gente leu, fala dos laços de morte que o cercaram. Achei interessante a expressão de angústias do inferno. Angústias do inferno. É muito importante a gente entender isso, né? Que essas angústias, as aflições que nós passamos não têm relação com Deus. Não tem relação com Deus. Mas Ele nos capacita a enfrentar, a passar pelo vale da sombra da morte, o vale da sombra da angústia, o vale da sombra da aflição, o vale da sombra do medo. O Senhor nos ajuda a passar por cada vale, por cada dificuldade. Ele está conosco. O fato dele nos ouvir nos mostra que Ele está conosco, que Ele está presente, que Ele nos sustenta e que Ele nos conduz em todo o tempo. Isso dá alegria a esse salmista. Ele se alegra, mesmo nos laços de morte, mesmo com angústias do inferno, quando ele entendeu que ele podia clamar ao Senhor e o Senhor veio e o livrou. Isso mostrou para ele quem Deus de fato é. E gerou algo no seu coração. O que é que gerou no coração? O mesmo que gera no coração de cada um. Quando alguém nos ouve, quando alguém faz algo por nós, nós queremos retribuir. Vem o desejo de retribuir. Poxa, essa pessoa me ajudou, eu quero retribuir de alguma forma, né? A gente procura um jeito de retribuir, seja com um chocolate, né? Seja dando a mesma atenção, um presente, de alguma maneira a gente quer retribuir. Isso aconteceu também com o salmista. Ele não pergunta aqui de forma arrogante. A grosso modo, a gente sabe
que o que Deus fez por nós é graça, é de graça, e não tem como a gente pagar assim, né? Não tem como que a gente vai oferecer a Deus pelo que Ele fez, por tão grande salvação, por tão grande resgate, mas ao mesmo tempo existe algo que a gente precisa fazer, né? Algo que a gente faz, que é justamente esse inclinar para o Senhor. Eu amo porque Ele me ouviu. Eu estava passando por grande luta, grande dificuldade, e o Senhor me ouviu. O que mais eu posso fazer por Ele, se não invocá-lo enquanto eu viver, se não prestar culto a Ele enquanto eu viver? E interessante é que quando Ele faz essa pergunta, lá no 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, Ele começa elencando algumas coisas, né? Então, a primeira coisa que o salmista fala é que ele vai tomar o cálice da salvação. Tomarei o cálice da salvação. E aí foi algo que eu comecei a pensar. O que seria esse cálice da salvação? E não tem outra lógica, outra interpretação, a não ser a que o próprio Jesus nos mostrou. Jesus, quando 2 discípulos chegaram até ele, alguns evangelhos dizem que foram discípulos, outros dizem que foi a mãe dos discípulos, que chegou até Jesus pedindo que um ficasse de um lado, outro do outro, no reino. E ele diz: vocês podem tomar o cálice que eu vou beber? Jesus já sabia qual era o cálice que ele iria tomar. E o cálice que ele iria tomar não era um cálice de um vinho agradável, de sabor agradável. O cálice geralmente nos remete a isso, né? Aí a gente sabe que as palavras na Bíblia têm um sentido. Quando o Senhor falou do vinho, enfim, não é o momento agora. Mas quando a gente pensa no cálice, a gente vai pensar justamente, um cálice é para colocar uma bebida. E quando se coloca um vinho, que era a bebida recorrente da época, o vinho ele representa, né, a alegria, né, o desprendimento. Então o vinho vai representar isso. Mas na verdade o que Jesus tinha no seu cálice era a ira de Deus. O cálice que ele precisava beber era a ira de Deus, por conta do pecado do povo, né? Ele precisava passar por isso. E ele diz lá no Getsemane, ele pede, ele está angustiado, a angústia lá do inferno vem até o Senhor, né? E ele está angustiado, ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, eu não quero beber o cálice da tua ira, eu nunca senti esse sentimento da tua parte. O que há entre nós é amor, é intimidade, eu nunca senti isso, né? Então Jesus clama para que o Senhor passe o cálice, mas Jesus ter bebido esse cálice foi o que nos conferiu a salvação. E mesmo sendo muito antes de Jesus, esse salmista, que a gente não tem o registro de quem foi, esse salmista, ele diz que a forma de retribuir a Deus por todos os seus benefícios é tomando o cálice da salvação, é reconhecendo, né, o que o Senhor iria fazer, o que Jesus fez. A gente olhando da agora, o que Jesus fez, Jesus tomou o cálice, ele bebeu sozinho, ele foi para a cruz, ele passou pelo sofrimento físico e pelo pior sofrimento, que foi ver o seu pai afastado dele, longe dele, né? Quando Jesus clama ali, o tempo todo nos evangelhos, Jesus fala: Pai, Pai, nos ensina que Deus é Pai, ensina a oração iniciando com Pai, mas quando ele está na cruz, é a única vez que ele grita, clama, não como Pai, ele não fala: Pai, por que me abandonaste? Ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Então, naquele momento, de fato, ele experimentou a ira do Deus, né? Do Deus vivo, verdadeiro. Naquele momento ele experimentou. E foi terrível para ele.
se perceber longe do Pai, né? Se perceber longe de Deus, se perceber afastado de quem ele mesmo era, né? Ele é Deus, e ele se percebeu afastado. Então, assim, não tem muito o que fazer. Primeiro é reconhecer a grande salvação e tomar. Tem a tradução, eu li hoje a tradução ARA, né, que é a Almeida Revista Atualizada, mas na NVI ele fala que vai erguer o cálice. A tradução diz erguer, então levantar. E a diferença dos verbos nos permite algumas interpretações, né? Então, o erguer esse cálice, o reconhecimento, né? Olha aqui, ó, eu sirvo a quem bebeu esse cálice aqui, eu reconheço o que Jesus fez. Aí ele fala do invocar, né? Do entender, ele já entendeu lá na frente, mas ele percebe que antes da invocação, antes dele clamar pelo socorro do Senhor, ele precisa entender o que Jesus fez por ele, a grande salvação que o Senhor trouxe para ele, e permanecer clamando ao Senhor, buscando a sua face. E um outro ponto é cumprir os votos ao Senhor. Mas o que me chamou a atenção desse 14 não foi apenas o fato de cumprir os votos. A gente entende, né? Que se a gente tem se colocado, se ele nos ouviu, nós precisamos ouvi-lo e cumprir aquilo que nós prometemos a ele, aquilo que nós falamos ao Senhor que vamos fazer. O que me chama a atenção aqui é na presença de todo o seu povo. Sempre nós falamos, a sociedade fala que ninguém tem nada a ver com o que a gente faz, que é só eu e Deus, e muitas vezes a gente repete isso, e eu já falei sobre isso em alguns salmos atrás, não lembro qual foi o salmo, mas eu já falei sobre isso. Então, novamente a gente vê aqui que não é só uma relação minha com Deus. Bastava eu cumprir meus votos e Deus ver, estava tudo certo. Mas não é assim. É preciso que esses votos sejam cumpridos na presença de todo o povo. É preciso que outros testemunhem, né, da minha caminhada com Cristo, da minha entrega ao Senhor, que outros possam dizer, não, verdadeiramente essa pessoa anda com Deus. Ontem, meus pais tiveram a oportunidade de participar de um evento em que uma praça foi nomeada recebeu o nome de um amigo nosso que já está com o Senhor. E ali naquele evento, a praça ele era militar, e a praça foi na Vila dos Militares, está na Vila dos Militares, foi reformada, não tinha nome, e escolheram o nome de alguém. E o comandante, nessa homenagem, disse que não tinha outra pessoa para eles nomearem, porque aquela pessoa, né, esse nosso amigo André, que já está com o Senhor, ele foi alguém que era farol, assim o comandante se expressou, né? Ele era farol aqui, e era alguém que era cristão, né? Uma pessoa de Deus, uma pessoa que chegou a liderar, né, o povo de Deus como um pastor, e no seu trabalho secular ele também mostrou quem ele era. Então, na presença de todos, quando agimos, quando vivemos de acordo, de forma... esqueci, eu de novo esquecendo as palavras. Ai, meu Deus, deixa eu pensar, vou continuar. Bom dia, Carlos, bom dia, Joceline. Então, coerente, lembrei, essa era a palavra. De forma coerente com o que é falado, as pessoas vão testemunhar. Essa pessoa, nós estamos nomeando essa praça do nosso local de trabalho, da nossa vila, do lugar onde nós moramos, com o nome dessa pessoa, porque sabemos que foi uma pessoa íntegra, coerente, sempre fez bem, cumpriu bem os seus deveres e anunciava o Senhor, cumpriu os seus votos diante de todo o povo,
cumpriu os seus votos na presença, né, de todo o povo. Então, achei interessante esses 3 pontos que o salmista traz. O reconhecimento dele mesmo, que ele não tinha nada que oferecer a Deus assim de grandioso, não tinha nada que ele fizesse. Ele podia entregar todo o dinheiro aos pobres, como Paulo diz, ele podia morrer numa fogueira, mas se ele não tivesse esse amor, de nada valeria. Se ele não tivesse o reconhecimento de quem Deus é de fato, de nada valeria. Então, reconhecer e andar debaixo submisso, né, ao senhorio de Cristo, tomando o cálice da salvação, anunciando que cremos nessa salvação, invocando o nome do Senhor e cumprindo com os nossos votos na presença do Senhor, já é o que nós podemos fazer em retribuição ao tão grande amor do Senhor, a sua tão grande misericórdia, justiça, fidelidade, em retribuição ao seu amor leal. Como não se entregar, né, e viver na presença do Senhor, e viver para anunciá-lo, viver para revelá-lo aos outros, alguém que ouve, alguém que não nos trata com indiferença. O Senhor não nos trata com indiferença. Ele é o Deus que nos ouve, Ele é o Deus que nos enxerga, Ele é o Deus que, mesmo pequeninos, mesmo insignificantes, o Senhor olha para nós, como vimos ontem, Ele se inclina. Quem é um Deus como o nosso Deus, que está lá no seu santo trono, né, no mais altos céus, mas se inclina para ver o que acontece aqui na terra. E que essa atitude de Deus, de se inclinar e de nos ouvir, que também nos leve a dar esses passos de ouvi-lo, para que Ele também se sinta amado, para que Ele também não tenha o sentimento de indiferença, né? Que Ele receba a honra, a glória, a força que Ele é devida através das nossas vidas, das nossas atitudes. E o Salmo 117, que diz: louvai ao Senhor, vós os gentios, olha que lindo, falando antes de todo o processo da salvação e de Deus levantar Paulo para falar para os gentios. O salmista já dizia: louve ao Senhor, vós todos os gentios, todos os povos, não só o povo de Israel, é para todos. A sua grande misericórdia, a sua fidelidade, que subsiste para sempre, é para todos nós. E louvado seja Deus que nos alcançou, que chegou de fato até nós, né? Que não éramos povo seu originalmente, mas fomos chamados, não fomos esquecidos, fomos ouvidos, e a sua misericórdia, o seu amor, a sua grande salvação nos alcançou. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Amém, Jesus, obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor ouve, Senhor. O Senhor nos ouve nos mínimos detalhes. Eu sei que cada um tem aqui uma experiência contigo de apenas sussurrar algo e o Senhor fazer aquilo acontecer. Coisas simples que nos fizeram entender que o Senhor estava nos ouvindo, que o Senhor estava atento a nós, Senhor. Ah, Jesus, por isso é que isso que nos cativou a Ti, Senhor, isso que tem nos atraído, sabermos que somos especiais, sabermos que somos, que o Senhor nos olha, que o Senhor nos vê, mas principalmente que o Senhor nos ouve, e nos ouvindo, o Senhor dá atenção e nos lava, nos cura, nos purifica, seca as lágrimas dos nossos olhos, endireita os nossos pés, para que possamos andar em Tua presença. Espírito Santo de Deus, conduz a nossa jornada aqui na terra, orienta-nos. Nós queremos, Senhor, ter a graça de ouvir a Tua voz no dia a dia dessa vida, Senhor, todos os dias. Ajuda-nos a estarmos atentos aos Teus sussurros e a obedecermos, Senhor, a Tua voz. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Bom dia para vocês. Um dia com os ouvidos afinados, atentos, né? Assim como o ouvido do nosso Pai é afinado, é atento, que nós, como seus filhos, também tenhamos esses ouvidos atentos, afinados e prontos a fazer aquilo que ouvimos o Senhor nos falar. Seja o que for, né? Seja dar um abraço em alguém que está precisando, orar por outra pessoa, ou apenas simplesmente ficar junto dele, num lugar secreto, ouvindo aquilo que ele tem a nos falar. Que cresça em nós esse desejo de ouvir a voz do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Bom dia, Lúcia. Um cheiro. Que o Senhor nos abençoe. E até amanhã, se assim Ele nos permitir.